Pessoal, sejam todos bem-vindos aí. A gente está entrando no outra jornada nossa, né? Outra aula magnífica, né? De teoria das estruturas. Hoje a gente vai estar entrando numa parte dentro do método das forças, pessoal, que a gente vai ver o que a gente falou na unidade anterior, né? Na unidade número um. A gente vai ver hoje como é que vai ser a influência, né? De variação de temperatura e recalques numa estrutura. Nas aulas, acho que foi na aula 14, né? A gente falou disso um pouquinho. A gente aprendeu, né, a determinar aí os deslocamentos ocasionados por efeitos térmicos e também vimos, né, como é que a gente consegue determinar o deslocamento aí causado por recalques, né? O deslocamento causado por efeito térmico, a gente viu que são duas integraizinhas, né, praticamente, em que a gente vai botar a carga pontual ou o momento aplicado unitário na direção de deslocamento, interesse, né, para a gente determinar aquele deslocamento, né, qualquer. Aí a gente vai dividir em duas partes, né, a nossa integral. E a gente pode calcular utilizando essa simplificação, tá? Então, quando nós tivermos aí estruturas isostáticas, o cálculo é bem simples, né? Vai ser o alfa, que ele vai ser o coeficiente de dilatação térmica do material. O TG é a temperatura no centro de massa, né, da nossa peça. Sempre lembrando que uma das hipóteses que a gente trabalha com a dissipação de temperatura, né, de calor dentro da peça, a gente assume, né, uma distribuição uniforme, né? Por isso que a gente calcula lá a média ali entre as fibras, né, externa e interna, tá? Somatórios de AN. AN, pessoal, para quem não lembra, né, são as áreas dos meus diagramas normais, né? Então, AN barra, áreas dos diagramas do esforço normal da estrutura virtual, tá? Então, isso aqui vai ser a parcela, né, a contribuição dos efeitos térmicos quando associados à variação linear da peça, né, provocado por esse efeito axial. E essa segunda parte vai ser a variação, né, de comprimento da peça quando provocado por efeitos de flexão, tá? Nessa segunda parcela aqui, a gente tem que lembrar que aqui a gente vai ter o ΔT, né, que vai ser a diferença entre a temperatura interna, né, menos a externa, e dividido por H, tá? A gente viu também na aula que o ΔT, se ele for positivo, né, a temperatura interna, né, maior que a externa, a gente vai ter um momento curvatura positivo, né? Se for o contrário, ΔT negativo, a gente vai ter um momento curvatura negativo, tá? Então, só para recordar aí um pouquinho. A gente fez alguns exemplos, né? Então, só você precisa retornar na aula anterior para a gente, na aula acho que número 14 ou 15, para você ver isso, né? Então, hoje a gente vai verificar basicamente como é que isso vai influenciar a estrutura. O recalque de apoio eu já vou falar com ele no próximo exercício, tá bom? É, então, vamos fazer a nossa primeira estrutura hiperestática calculada, né? Aqui, uma estrutura hiperestática de 1 grau, então tá? Então, aqui apoio de terceiro gênero, então a gente tem três incógnitas, apoio de apoio de primeiro gênero, tá? Então a gente vai ter aí apenas uma incógnita, tá? Então totalizando aqui são quatro incógnitas, menos três equações de equilíbrio, G igual a 1, tudo bem? Então a gente vai ter uma estrutura uma vez hiperestática. A estrutura uma vez hiperestática ela é bem facinho, né, da gente resolver, né, pessoal? Então acho que a gente não vai ter problema em relação a isso. O nosso sistema hiperestático, por exemplo, nosso sistema principal, por exemplo, ele vai ser bem simples aqui. Tudo bem, pessoal? Alguém tem alguma dúvida por enquanto? Tá? Aqui, o que que o exercício nos dá, né? Ele dá a seção 20 por 50. Então, vou trabalhar tudo em metros, tá bom? Então, 0,2 metros de largura, 0,5 metros de altura, né? O coeficiente alfa é o coeficiente de dilatação do concreto, né? 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. E o módulo de elasticidade pediu para adotar isso aqui, 10 oitava. Esse 10 oitava, pessoal, é como se fosse um concreto de 1000 MPa, tá? Então, uma coisa bem elevada. Ah, não, aqui não é FCK, não, é o módulo de elasticidade apenas, tá? Perdão. Então, é um FCK aí, que corresponderia, né, ao módulo de elasticidade desse tamanho, tá? Ponto A, B, C, D. O pórtico vão ter 3 metros de altura, né, e a viga do pórtico são 4 metros. Tudo bem? Pessoal, aqui é muito claro, né? Vocês todos conseguem interpretar aqui que se eu aqueço internamente esse pórtico, como o nosso apoio A ele é indeslocável, perdão, ele vai ficar fixo, né? Ele vai ficar fixo.
Enquanto que o apoio D aqui, ele vai se deslocar um pouquinho, né? Faz sentido, pessoal? Ele se desloca um pouco aqui devido ao efeito térmico, porque esse pórtico todo ele vai dilatar, né? Ele vai dilatar, então o meu apoio D aqui ó, vai para a direita. Tudo bem? Se esse apoio D fosse rígido, né? A gente teria aí basicamente uma reação, né? Que apareceria contrária à tendência de expandir. Tudo bem? Então aqui basicamente o exercício pede para a gente determinar esses diagramas de reações de apoio. Tudo bem? Basicamente se resume aqui todo o exercício. Quem tiver alguma dúvida vai falar comigo. Ou então escreva aí no chat, tá? Tô acompanhando vocês. Wellington, bom dia, né? Vamos ver quem tá com a gente, né? Nessa manhã de sexta-feira, né, pessoal? Não chuvosa. Alexandra, Denise, Gabriel, Gabriela, Gabriele, Leonardo, Marcos, Sócrates, Wallace e Wellington. Pessoal, todos bem-vindos, né? Acho que vocês são os guerreiros da turma, né? A aula passada a gente teve mais ou menos uns 15 alunos também. Eu vou lembrar dos nomes de vocês e da estrelinha, né, para vocês hoje. Então, tão cedão aqui comigo, né? Então, pô, vamos avançar aqui. Já anotei aqui, tá, pessoal, algumas informações. Então, a gente tem o nosso poste aqui de 3 por 4, variação interna ali de 20 graus Celsius, né, constante. Tá. A seção aqui 0,5 metro de altura, 0,2 metros de largura. Tá. O nosso T é a temperatura na fibra exterior. Quando ele não der, a gente assume que é zero. Tá. E o TI aqui, 20 graus Celsius na temperatura interna. Tá. Então, a gente vai ter naturalmente, né, um gradiente térmico, que a gente chama. O gradiente é a diferença térmica. O módulo de elasticidade, o alfa já foi nos dado, e eu calculei aqui a inércia da peça, né, que a gente vai usar isso ali na frente. A inércia como uma seção retangular, né? Vai ser base vezes altura elevado à terceira dividido por 12. Tá. Aqui vamos fazer direto algumas determinações importantes, né, pessoal? O TG aqui ele vai ser a temperatura no centro de massa, né? O centro de massa, como é uma seção ali retangular, o centro de massa dela vai cair exatamente a metade da altura. Tudo bem? Então, o nosso TG aqui, ele vai ser a média, né? Entre 20 e 0. Então, esse 20 menos 0, né? Dividido por 2, vai ser 20 dividido por 2, que vai dar 10. Tudo bem? Então, primeira coisa calculada. Segundo, né? O nosso ΔT. Isso é uma coisa importante, né? O ΔT, ele vai ser a diferença, né? Entre a temperatura interna menos a nossa temperatura externa, né? A temperatura externa, pessoal, lembrando que ela é zero, né? Então, a gente vai ter aqui 20 menos zero. Consequentemente, a gente vai ter um ΔT, né? De 20 graus Celsius. Lembrando, obviamente, que ele é maior que zero, né? Então, a gente vai ter um momento de curvatura positivo. Tudo bem? E aqui, pessoal, por último, né? Vamos desenhar a configuração deformada da estrutura, né? Perceba que aqui a gente não tem cargas externas atuando. A única carga que a gente tem vai ser uma carga térmica, tá, pessoal? Então, a carga térmica, pelo fato de ser uma estrutura hiperestática, ela vai nos causar variações de esforços térmicos e também esforços solistantes internos, né? Então, isso é bem importante, tá? A deformada da minha estrutura vai ser assim, ó, mais ou menos, exageradamente, tá, pessoal? Tá. Então, aqui, naturalmente, a gente vai perceber que vai ter uma deformação para o lado, né? E aqui a gente vai ter uma parte da peça que vai ser estressada, né? Ela vai ficar bem estressada aí, por causa desse efeito térmico. Tudo bem? Então, a gente tem que determinar esses fatores, né? Bom, primeira parte do exercício, vamos enumerar aqui os pontos, né? Aqui a gente vai ter o ponto A, B, C e D. Perfeito? Primeira coisa que a gente faz no exercício, pessoal, lembra? De praxe, né? Primeira parte que a gente faz é sempre determinar Gzinho, né? O Gzinho aqui, como a gente falou, né? Vão ser 3 mais 1 menos 3, que ele vai dar igual a 1, tá? Então a gente vai ter um poste que vai ser uma vez hiperestático. Bem tranquilo até então, né? Se ele é uma vez hiperestático, a gente está defasado em quantas equações, né? A gente está defasado em uma equação, né? De equilíbrio ou equação de compatibilidade. Então a gente tem que determinar ela. Segunda parte do exercício, pessoal, é determinar o nosso sistema principal, né? Quem que a gente vai adotar o sistema principal isostático, né? Professor, aqui a gente pode adotar quantas soluções a gente quiser, né? A gente pode romper a vinculação D, a gente pode transformar a vinculação A em um apoio de segundo gênero, a gente pode inserir uma rótula, né? Enfim, cabe aí várias aplicações nesse caso. Aqui, pessoal, para mudar um pouquinho,
eu vou transformar o nosso sistema original, né, num sistema isostático principal. Eu vou romper a vinculação A, tá? Então, eu vou pegar aqui o nosso pórtico, e aí no apoio A, eu vou transformar ele num apoio de segundo gênero. A gente até agora não fez, né? Vou mostrar para vocês como fazer. Professor, mas essa vai ser a solução mais fácil, né? Para esse exercício aqui, ela ficou bem facinho, eu vou mostrar para vocês, tá? Então, eu rompi a vinculação A. O que que vai acontecer, pessoal? Vai aparecer um hiperestático aqui, né? X1. Perfeitinho? Esse aqui vai ser o nosso sistema principal, né? Adotado. E aqui o foguinho no meio. Tudo bem? Lembrando, pessoal, que o nosso hiperestático X1, ele vai equivaler, tá, ao momento, né, de engaste. E se a gente está trabalhando com o momento, né, via PTV, a gente calcula deslocamentos angulares, perfeito? Então aqui, só para vocês entenderem, né, se a gente for determinar aqui o deslocamento angular, se a gente for analisar aqui, tá aqui o pórtico. Como a gente botou hiperestático, a gente sempre vai avaliar as deformações de interesse, né, naquele ponto. Ah, é verdade, professor. Vou botar aqui exagerado, tá? A deformação. Então a gente quer analisar, ó, essas deformações aqui, ó. Teta. Perfeito? E aí a gente vai fazer como a gente fez anteriormente, né? Calcular ali as reações, calcular os momentos, né? E calcular ali os deslocamentos neste ponto nosso de interesse, que vai ser o ponto 1. Tudo bem? Bom, o caso zero, pessoal, ele é o caso... Ah, sim, agora a gente vai fazer o cálculo, né? A determinação dos nossos casos. Tudo bem? Lembrando, né, gente, que o primeiro caso é o caso zero, né? Ah, esse aqui é muito interessante. O caso zero, pessoal, ele é o feito do carregamento isolado, correto? Aqui é o item 3.1. Então, o caso zero, ele vai ser sempre quem? As cargas isoladas, né? Ué, professor, mas se são as cargas isoladas, não tem carga, né? Originalmente na estrutura. Realmente, não tem carga originalmente na estrutura. Só que a gente tem o quê? A carga térmica. Ah, verdade, professor, carga térmica. Então, para determinar esse θ do caso zero, a gente teria que calcular, obviamente, os diagramas, né, dos esforços solicitantes internos da minha estrutura virtual. Porque a estrutura real, nesse caso aqui, ela seria, os diagramas aqui dentro seriam zero, né? Ué, como assim, professor? Lembra, gente, os esforços solicitantes, né, da estrutura com isostática, né? Sem carga externa, são zero, né? Ah, é verdade, né, professor? Porque, tipo, estruturas isostáticas, elas não têm efeito térmico, né? O efeito térmico delas, ele é dissipado, né? A estrutura só se deforma, né? Ah, é verdade. Então, como é que a gente faz para calcular, né, o deslocamento ali dentro? A gente tem que adotar uma estrutura, né, é, virtual, né? E essa estrutura virtual, quem que a gente vai botar o deslocamento? Ah, é verdade, professor. A estrutura virtual, a gente tem que botar o deslocamento na direção da deformação, correto? Sim, aqui eu vou botar, ó, minha carga pontual, né? Bom, todo mundo lembrando disso, pessoal? Aí os resultados daqui, desta análise, eu vou obter os diagramas do meu esforço interno, e aí sim eu calculo θ, tá? Então, caso zero, né? Eu vou obter aqui, ó, θ 0 de 1, caso zero. Tudo bem? Coincidentemente, né, pessoal, o caso zero, ele vai ser também o caso um, né? Que ele vai ser exatamente o hiperestático isolado. Ah, é verdade, pessoal. Igualzinho a gente fez nos outros exemplos passados, né? Que a gente fica reutilizando, né, o gráfico. Beleza, né? Aí aqui, pessoal, é bem simples porque a gente, para calcular aqui os diagramas de esforço interno, são bem simples, né? Divide a estrutura em dois, né?
Aí eu vou olhar pela esquerda, né? Tem um momento aplicado ali na esquerda. E não tem é, reações, né? Não tem forças ali aplicadas, só tem um único momento aplicado. Então, o que que a gente precisa determinar, né? A gente precisa determinar essas reações para calcular os deslocamentos, né? Aqui, pessoal, se você olhar esse ponto aqui, né? Não tem força na horizontal, né? Então, consequentemente, não vai ter força na horizontal aqui, vai ser zero também. Ah, verdade, pessoal, zero ali, e ali, obviamente, vai ser zero. Então, o que sobrou, basicamente, são os esforços verticais. Se eu olho para o ponto 1, né, de aplicação, tem um momento aplicado, momento igual a 1, né? E você anda pela estrutura, né, vai ter que ter um momento para contrabalancear aquele 1, né? Então, se eu botar uma força aqui para baixo, ó, de 1/4, ó. Professor, por que 1/4, né? Porque aqui o comprimento total é 4, né? Se eu pego esse ponto de análise aqui, né, ele vai ter um momento para cá, e aí a força de 1/4, né, vai causar um momento para cá. Elas têm que se contrabalancear, né, para estar, né, em equilíbrio. Ah, beleza, pessoal. Então, 1/4 vezes 4 vai chegar lá no apoio 1 igual a 1. Tranquilo, né? Tudo bem? Se essa reação aqui vai ser 1/4, né? Vai ter que ter a reação vertical para cá também de 1/4. Análise, né, pessoal? Professor, dessa forma que você faz é muito rápido. Posso calcular as equações? Pode, sem nenhum problema. Só vai demorar um pouquinho mais. Belezinha? Então, basicamente, eu já tenho todas as minhas reações de apoio. Eu vou calcular agora os diagramas, né? O caso zero aqui também é o caso virtual, né? Em relação à estrutura real. Os diagramas que a gente vai ter o diagrama do momento fletor e a gente vai ter o diagrama, né, do esforço normal. Lembrando que a gente precisa dos dois para calcular efeitos térmicos, né? O diagrama do momento fletor, né, pessoal, é muito simples, né? Vou botar aqui, diagrama do momento fletor. As fibras vão estar internas, né? Olha, bota o olhinho aqui, né? Fibra positiva é interna, fibra externa negativa, né? Então, positivo, negativo, tá? E o normal, ele vai ser um pouquinho diferente, né? É negativo, né? E positivo. Então, diagrama do esforço normal, tá? Neste ponto até aqui vai dar zero, né? Porque não tem esforço horizontal. Do ponto C até o ponto B, pessoal, a gente vai ter um momento, né? Esse momento, ele vai estar puxando, né? 1/4 para baixo, né? E vai ser uma carga linear, né? Então, ele vai ser um momento ali aplicado. Ele vai crescer linearmente. Então, tá aqui. Negativo por quê, né? Porque ele puxa nesse sentido, né? Contrário àquela nossa convenção que a gente adota, né? Indo pela direita, né? Convenção na positiva, se olhar para no sentido horário. Anti-horário, perdão. Belezinha? Então aqui vai ser menos um. Vai transferir o momento integral para cá, né? E aí vem menos um constante até o braço de alavanca aqui. Negativo também. Então tá aí, o diagrama do esforço do momento fletor aí para o caso zero. E também, pessoal, o nosso diagrama do esforço normal é a mesma coisa, né? Se você olha aqui pela esquerda, né? Dividir a estrutura pela esquerda. Tem uma carga de 1/4 para cá, negativa, né? Compressão. E pela direita vai ser positiva, né? Então vai ser tração. Tá? Vai dar menos 1/4. E aqui positivo 1/4. Bem fácil. Show, então todos aí. Agora sim, né, a gente consegue utilizar aquela equaçãozinha para calcular. Qual que é a equaçãozinha para calcular mesmo, professor? M barra, né? Vezes o θ 0 de 1 vai ser igual a quem? Quem lembra aqui daquela equaçãozinha, né, pessoal? Alfa, TG, né? Somatório dos gráficos, né? Do esforço normal. Lembrando que é o virtual, né? Que a gente calculou. Mas quem? O alfa, o ΔT, dividido por H, né? Somatório de quem, pessoal? Das áreas do esforço de flexão. Ah, verdade, professor, tudo isso. Aí aqui, pessoal, como é tudo constante, né, praticamente, são as áreas, né, todas que a gente vai pegar. Esse momento aqui, unitário, deu 1. O caso 0 de 1, que a gente quer calcular de interesse, a gente calcula aqui rapidinho. O alfa vai ser 10 a menos 5. O TG a gente determinou, deu 10.
área, o somatório das áreas dos gráficos do esforço normal, né? Aqui são 3 metros, né? Então vai ser 3 metros vezes menos um quarto, e outro 3 metros mais um quarto, né? Vai se zerar ali praticamente o esforço normal. Então a gente vai ter as áreas aqui. São 3 metros vezes um quarto, negativo, né? Mais 3 metros vezes um quarto positivo. E professor, então os efeitos do esforço normal vão se zerar? Vão sim, viu? Eles se zeram, tá bom? Então aqui eu já vou até botar zero. Mais o alfa 10 a menos 5. O delta t a gente calculou, deu 20. A altura da peça, pessoal, ela é meio metro, né? Então 0,5 metro. E o somatório dos esforços, dos diagramas aí, do esforço de flexão. Então, primeiro, né, que são 3 metros. Então, 3 vezes menos 1. Então, 3 vezes menos 1. Mais, né, pessoal? Aí a gente vai ter um triângulo, né? Então, menos 1 vezes 4, né? O comprimento total aqui são 4 metros. E aí, dividido por 2. Prontinho, né? Aqui vai ser menos 3. Aqui vai ser 2 corta, 4 corta com 2 vai dar 2. Menos 2. Menos 2 mais menos 3 vai dar menos 5, né? Então, finalmente, né, o nosso primeiro deslocamento vai ser menos 5. Deixa eu fazer um cálculo aqui rápido. Vai ser 20 dividido por 0,5 vezes menos 5 vezes 10 a menos 5. Meio com 20 vai dar 40, né? 40 com 5 vai dar 200, né? Então, menos 200 vezes 10 é menos 5. 1, 2, 3, 4, 5. 0,02. 0,02. Tá, beleza. Ah, só que no exercício eu deixei tudo 10 menos 5, não tem problema. Vou deixar 10 menos 5. Então aqui, pessoal, deu menos 200, tá? Vezes 10 a menos 5 radiano. Tá bom? Professor, por que que deu negativo, né? Aqui, gente, é fácil interpretar isso, porque olha que interessante, né? A direção que eu botei o meu momento aplicado tá nesse sentido. E o deslocamento a gente sabe que vai para o sentido contrário, né? Então eu sei, basicamente, que o deslocamento calculado, ele está no sentido contrário, né? Adotado o que a gente estipulou, tá? Então não está errado, só está ao contrário, tá? Então direção de deslocamento contrária. Belezinha? Bom, então caso zero, a gente determinou aí os esforços e os deslocamentos caso 0, 1. Pessoal, como G é igual a 1, quantos casos a gente vai ter? 2, né? Agora a gente vai calcular qual caso. O caso 1. O caso 1, pessoal, quem que a gente viu? É o hiperestático X1 isolado. Só que o hiperestático X1 isolado, pessoal, é o próprio diagrama aqui que a gente fez, né? Porque esse caso 0 aqui, da minha estrutura virtual, ele é literalmente o caso 1. Ah, é verdade, pessoal. Então eu posso só simplesmente utilizar, né, pessoal, os diagramas que a gente já utilizou, né, previamente. Então, os diagramas do momento fletor, o diagrama do momento fletor e também do esforço normal, né, eles já foram calculados, né? Quando que eles foram calculados mesmo, professor? No passo anterior, né? Que eles são ali, são os diagramas da estrutura virtual. Que a gente utilizou a estrutura virtual para determinar o deslocamento provocado por efeito térmico. Diagramas da estrutura virtual. No cálculo de θ01, né? Tá, então só para vocês saberem. Ah, beleza. Então se a gente já calculou, né, pessoal, o deslocamento do caso 1 no ponto 1, todo mundo lembra disso?
vezes o M barra. Ele vai ser quanto, né, pessoal? Ele vai ser 1 sobre I, M barra, né, dx. E aqui, pessoal, uma coisa muito importante nesse exercício. Qual que é, professor? Aqui os efeitos térmicos associados ao esforço de compressão, eles não podem ser desconsiderados, tá? Então eu ainda vou somar a parcela de A, tudo bem? Ué, por quê, professor? Porque não tem só efeito de flexão aqui, a gente tem um efeito normal aí grande, tá bom? Então tem que fazer aqui o somatório, né? De N barra, né? Vezes L. Tudo bem? Então, geralmente efeito térmico, pessoal, a gente não despreza, viu? Então aqui, não se esquecer, né? Não se esqueça do efeito do axial. Tudo bem? Se você não considerar esse efeito axial, ele vai dar uma diferença aí considerável em relação ao F2, belezinha? Se a gente só tivesse resolvendo um problema mecânico, né? Que tivesse só carregamento externo, sem ser carga térmica, aí talvez você daria uma diferença de 2 a 5% em relação ao F2, que nem a gente viu na aula passada. Mas aqui eu recomendo você não tirar isso. Tudo bem? Vocês vão ver que vai dar pequeno também a parcela. Mas é importante a gente considerar também. Tudo bem? Então vamos lá, né, pessoal? Aqui é o cálculo separado. Vamos calcular separado para facilitar? É. O primeiro, né, é a integral de m dx. Vamos calcular pela tabela Curt, né, pessoal? Quem que a gente tem, né? O diagrama do esforço de momento fletor vai ser ele vezes ele mesmo, né? Então, ele vezes ele mesmo. Então, vai ser retângulo, retângulo, triângulo, triângulo. Tá. Então, a gente vai ter aqui um retângulo, retângulo, retângulo. Os retângulos aqui, eles têm 3 metros. E aqui vai ser menos 1 e menos 1. Perfeito. Mais, né? Triângulo, triângulo. Então, triângulo, triângulo. Os triângulos, deixa eu ver. Comprimento é 4 e máximo é menos 1. Tá. Menos 1 e L igual a 4. Que nem a gente viu ontem, né, pessoal? Retângulo, retângulo é o próprio L, né? M barra, né? Fácil. E triângulo, triângulo, os dois triângulos para o mesmo lugar, né? Da mesma direção, é 1/3 de L, M barra, tá bom? Então, botando aqui, né? Vai ser 3 metros vezes menos 1 vezes menos 1, né? Que vai dar 1. Mais 1/3 de L, que são 4, menos 1 vezes menos 1. Tá bom? Aqui a gente vai ter quanto, então? Se você calcular, né, pessoal, vai dar 3 mais 4/3. Então vai ficar 9, 3. Então, aqui 9/3. 9 mais 4 vai me dar 13. Então, 13/3. Show. Né, e os efeitos ali axiais, vamos contabilizar também. Efeitos axiais. N barra L. Aí a gente vai ter basicamente, né? Vai ser um retângulo, né? Vezes o retângulo. Retângulo, 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 retângulo. Tá. Um é menos 1/4 e outro é 1/4. Então aqui vai ser menos 1/4 vezes menos 1/4. Aqui L igual a 3 metros. Mais a área, né? Aí ali a gente vai ter o outro que também vai ser um retângulo vezes um retângulo. Só que aqui os dois é 1/4. Positivo. Show. A área aqui é tranquilo, né? Vai ser um vezes o outro. Então primeiro vai ser 1/4 menos 1/4 vezes menos 1/4. Aqui não apareceu, eu vou botar aqui, ó. Vezes 3 mais 1/4 vezes 1/4 vezes 3. Isso aqui vai dar positivo, né? Aí eu tenho laranja mais laranja, eu tenho duas laranjas, né? Então vai ser basicamente, né? 2 vezes 3 dividido por 4 vezes 4. 2 corta com 4 vai dar 2. 2 vezes 4, 8. Vai dar 3/8.
Show. Aí pronto, pessoal. Agora eu posso calcular o θ1 de 1, né? Deixa eu ver como é que tá meu espaço aqui. Vou vir pra cá. Então, θ1 de 1 vai ser 1 sobre I. Ó, o primeiro valor a gente calculou, ele deu 13 terços, né? Mais 1 sobre A, que multiplica 3 oitavos. Percebendo que as parcelas foram parecidas, né? A diferença só que vai ser aqui vai ser entre a área, né? E a inércia, né? Então vamos calcular aqui agora. O primeiro valor vai dar 13 terços dividido. O módulo de elasticidade é 10 oitavos, né? A inércia a gente calculou deu 0,0125. 0,025. 0,025 dividido por 12. Mais 3 oitavos. Vai dar 10 a oitava, né? Perdão. E a área, pessoal, é uma área de uma seção retangular, né? Então a gente vai ser 0,2 vezes 0,5. Calculando aqui, vou calcular as parcelas separadas para vocês verem. Vai dar praticamente, né? 2.080 mais 3,75, né? Percebe como é que a parcela também, nesse caso, de esforço axial foi pequena, né? Aqui radiano. Então, finalizando, né? O θ1 de 1, ele deu 2,0 aproximadamente, né? 2,08 vezes 10 a menos 8. Menos 5, perdão. Menos 5 radiano. Belezinha, gente? Agora é isso, pessoal. A gente utiliza a nossa equação, né, de compatibilidade para determinar o nosso hiperestático. Vou botar aqui determinar x1. Aí, o que a gente tem, né, na nossa equação de compatibilidade, né, pessoal? Se a gente for observar, né, a gente vai ter aqui a minha estrutura original, né? Ela vai estar queimada daqui por dentro, né? Queimada, né? Isso aqui vai ser equivalente, né? À minha estrutura sistema principal, né? Com o valor do hiperestático e o fogo, né? E aí isso aqui vai ser igual, equivalente, né? Calcular os efeitos, né? Isolados de cada um. Aqui é um apoio de primeiro gênero. Só para vocês verem que é importante a gente botar isso aqui. Se o grau fosse 3, né? Se o Gzinho fosse 3, eu teria 3 casos, né? Para analisar. Aqui a gente só teve 2. Então a gente viu, né? O efeito, né, térmico isolado. E a gente viu o efeito do hiperestático isolado, né? Tudo bem? Aí aqui a gente calculou, né? Exageradamente, né? A gente calculou aqui o θ 0 de 1. E aqui a gente calculou o θ, né? 1 de 1. Pronto, né? E aqui a gente vai ter o θ original. Que na verdade ele tem que ser 0, né? O θ original aqui, ó, ele é 0. Aqui o θ original é 0. Ah, então beleza, professor. Aqui a nossa equaçãozinha de compatibilidade tem que ser quanto, né? O θ 0 de 1 mais o θ 1 de 1 vezes, convenientemente, x1 tem que ser igual a 0. Essa é a nossa equaçãozinha de compatibilidade. O θ 1 de 1 a gente determinou ele, né? O valor dele, deixa eu olhar aqui a minha colinha. O valor dele deu aproximadamente... Aqui eu vou só isolar, né? O x1, então, consequentemente, ele vai ser menos, né? O θ 0 de 1 dividido, né? Pelo θ 1 de 1. Bem fácil, né? Então aqui o x1 vai ser igual ao θ 1 de 1. Ele deu menos, né? E aqui deu menos 200. Também está elevado a 10 ou menos 8, né? Deixa eu botar aqui. A gente botou 10 a menos 5, perdão. Vezes 10 a menos 5.
E ali o nosso θ 1 de 1, pessoal, ele também deu quanto? Aí deu positivo, né? Deu 2. Então, 2,08 vezes 10 a menos 5, né? Aí corta, corta, né? Positivo, corta positivo. Consequentemente, né? Nosso peristático vai ser igual a 95,98 kNm, né? Um momento engastado. Pronto, pessoal. Uma vez que a gente determinou o hiperestático, a gente consegue determinar agora os efeitos, né? Da estrutura original, né? Então, a gente vai ter os diagramas ali da estrutura original. Aqui é fácil de determinar, né? Porque os esforços aqui começam a ser simples, né, de calcular. Ué, por quê, professor? Se a gente for fazer pelas equações de compatibilidade, né? Na estrutura original aqui, né? Como a gente não tinha efeito térmico, é uma estrutura isostática, não tem esforço solicitante interno, né? Então as reações aqui são zero, né? Todas vão ser zero. E aqui a gente já calculou, né? 1/4 e 1/4, certinho. Então aqui na estrutura original, só para mostrar para vocês rapidinho. Esse qual item aqui? Item número 5, né? Esforço solicitantes internos. Aí a gente pode fazer pelaquela equaçãozinha, né? Esforço solicitante interno. Esse aqui é o original, né? Vai ser, no caso, 1, né? Mais o caso 1 de 1 vezes o x1. Se tivesse 2 hiperestáticos, somaria mais a segunda parcela, né? Então aqui é bem tranquilo, né? A gente teria, né? 1/4 para cima, né? Então 1/4 vezes 95,98. 1 dividido por 4 vezes 95,98. Daria aqui, ó, uma reação para cá. De 23,995. Então aqui, consequentemente, uma reação de 23,995. Se fosse horizontal aqui seria zero, né? Se fosse horizontal aqui também seria zero. E o momento no engaste ali, ele vai ser basicamente, né, o x1 multiplicado por 1, né? Professor, x1 multiplicado por 1. Como o x1 tá nesse sentido aqui, né? Ele é contrário, né? Então ele vai estar nesse sentido aqui. Então vai ser 95,98. Professor, e no caso zero? No caso zero deu zero, né? Não tem engaste aqui, né? No caso zero aqui deu zero, né? Tá aí, pessoal, todas as reações, né? Como não tem efeitos de carregamento aqui, né? Só tem essas únicas reações, né? Então aqui o diagrama do momento fletor, ele vai ser zero aqui, né? Então daqui para cá ele vai ser zero. Aqui é positivo, né? E aqui é negativo. Dali para lá, né? Vai dar 23 vezes 4, né? Que vai dar 95, né? Perdão. 95,98. Negativo, né? Transfere integral aqui e vem para cá. Caramba, professor, então peraí. O que o senhor tá falando é que, tipo, um aumento de 20 graus Celsius na estrutura interna desse pórtico, ele tá aumentando, né, de 0 kNm, né, um momento, para 95, é isso mesmo? É isso mesmo, pessoal. Todo mundo tá observando como é que o efeito térmico aqui, ele é elevado, pessoal. 95,98 kN. 95 kN, pessoal, são 9 toneladas, viu? É 9,5 toneladas por metro, cara. Isso aqui é adição de 20 graus Celsius na estrutura. Todo mundo está observando isso? É isso aqui que eu falei com vocês em sala de aula, viu, Marcos? Sobre o concreto armado, ó. Esse efeito térmico aqui é um efeito térmico normal, tá? Numa estrutura convencional. 20 graus Celsius é aqui em Brasília o que dá. Olha como é que a estrutura, ela se estressa muito mais, né? Uma estrutura peristática, né?
Então, às vezes, você está calculando lá um momento da estrutura só com o efeito de carregamento e você calculou lá, tipo, sei lá, 12 kN, né? 12 kN com o momento máximo ali. E aí você dimensiona essa armadura para isso. Se você está dimensionando a armadura ali para ficar com capacidade de 90%, essa peça não pode admitir, ó, uma variação térmica dessa. Senão, ó, ela falha. Tudo bem, Marcos? Então, isso aqui, cara, é uma coisa que a gente tem que levar em consideração, pessoal. O efeito térmico em estrutura hiperestática é uma coisa complicada, ela é danosa, tá, a estrutura. E aqui está mostrando. Vamos calcular agora o efeito normal, né, pessoal? O cortante não vai ter, né? O cortante não impacta ali a estrutura, né? Na verdade, vai ter um cortante sim, né, professor? Vai ter um cortante aqui sim. Então, aqui, esse aqui é o esforço normal. E aqui o esforço, diagrama do esforço normal. Aqui, diagrama do esforço cortante. Aí vai ser negativo dentro, positivo fora. Negativo dentro, positivo fora. Beleza. Esforço normal, a gente olha, né? Vai dar de compressão, vai ter 23 aqui. Praticamente 24, né? E aqui, positivo fora. Não vai ter esforço no meio, né? E o diagrama de esforço cortante vai subir aqui 23, né? Sobe 23, fica constante 23 e desce, tá? 23,95. É, exatamente. Tá aí. Aí, pessoal. Ficou basicamente isso. Professor, como é que a gente faz para conferir agora, né? A gente confere tranquilo, né, gente? Vamos conferir ali no nosso F2. Vou mostrar para vocês como conferir aqui rapidinho. Alguém teve alguma dúvida, pessoal, por enquanto? Tipo, alguém entendeu o que eu quis dizer aqui? Entendi. Acho que tá tranquilo por enquanto, né? Quando a gente tiver efeito térmico com carga estática e tudo, aí vai ficar complicado. Mas esse aqui isolado é facinho. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Aqui. Beleza. Menos 3 metros. 4 metros. Beleza. Vai ficar complicado? Vai ficar complicado, Leonardo. Eu sei que você tá brincando. Beleza, Wallace? Depois você confere o resto da aula, beleza? Só mostrar aqui pra vocês pra mostrar que não vai ficar complicado. Aqui a gente vai ter um apoio de terceiro gênero. Aqui a gente tem um apoio de primeiro gênero. Show. Nosso material, né? Vamos botar aqui um C30 mesmo. Só que eu tenho que mudar o modo de elasticidade, né? Vou botar aqui um C100. Exagero, né? Mas enfim. Vai ser um concreto isotrópico. Vai ser 20, vai ser 100. Pronto. 10 a menos 5. Show. Aplica todo mundo. A inércia da peça é uma inércia de 20 por 50. Tem aqui. Show. 20 por 50. Aplica todo mundo. E aqui vamos considerar o efeito térmico, né? Tem que botar um novo aqui. Vou botar aqui TI igual a 20. E igual a 20. E TE igual a 0. A fibra 20, ele 0. Tá. Pegar todo mundo e aplicar. Não, foi ao contrário. Então aqui é 0 e aqui é 20. Pronto. Beleza. Show. Aqui, ó, pessoal, é os diagramas que eu falei para vocês. Exatamente como a gente calculou, né? Diagrama do esforço fletor, né? O diagrama do momento fletor 96. Do esforço axial, ó, 23,95, né? Cortante, perdão. E o axial aqui, 23,95 certinho, né? Como a gente determinou. Certinho, certinho, certinho. Né? Se a gente tivesse liberado, né, pessoal?
Exemplo, né? Vou copiar essa estrutura aqui. Se a gente tivesse liberado a restrição de movimentação, ó, perceba. Aqui eu vou botar como se fosse um apoio, né? De segundo gênero. Botando apoio de segundo gênero, se eu for observar aqui, ó, os efeitos térmicos, não tem, né? Tá? Estrutura, como a gente sempre fala, né? Estruturas isostáticas, vocês têm maior grau de liberdade, né? Elas não têm restrições na movimentação, na dilatação. Então, por causa disso, elas não absorvem esforços internos. Contrário de estruturas hiperestáticas. Estruturas hiperestáticas, elas tendem, né, a se deslocar, mas elas estão rígidas. E por causa dessa rigidez, ela vai impedir, né, a livre movimentação, e essa livre movimentação vai se transformar em esforço interno, e a estrutura vai ter que absorver isso, tá? Isso aqui, pessoal, não é muito considerado em projeto hoje em dia, tá? Isso aqui é um problema que a gente tem, e ele é acentuado. Vocês vão ver no próximo exercício que a gente vai fazer agora, que vai ser o de recalque. O recalque, ele é o pior deles, pessoal. Recalques de apoio, eles causam danos muito grandes à nossa estrutura, muito mesmo, né? E o recalque, então, ele é menos verificado ainda em projeto, porque ele é mais complicado ainda de se prever. A temperatura não, né? Você consegue calcular ali, você tem um coeficiente de dilatação do material, você sabe mais ou menos a incidência do calor, é fácil. Agora, o recalque, pessoal, a gente não tem ideia, né, de quanto que a estrutura vai recalcar. Que às vezes você tem uma sondagem, duas sondagens, você não tem todos os parâmetros necessários do solo para determinar as deformações dele, né? Às vezes o solo pode estar saturado, às vezes pode estar seco, às vezes é uma rocha, ou um tipo da granulometria, que é uma argila ou uma areia. Isso tudo influencia, tá? E aí o recalque, às vezes você projeta estrutura para recalcar, sei lá, 3 milímetros, ela recalca 12 ou 15. Ou ela tem um recalque diferencial, né, que uma das partes se deforma, né, e a outra não. Putz, o dano à estrutura é imenso, imenso. Vou ensinar vocês a calcular agora. Tudo bem, então esse primeiro exercício tranquilo. Lembrando, né, pessoal, o recalque de apoio, a forma de calculá-lo é bem simples, né? Ah, é verdade, pessoal. Por quê? Porque a gente já sabe, né, quanto que a estrutura está recalcando, então a gente já conhece os recalques. E segundo, né, para a gente determinar as reações da minha estrutura virtual, é bem simples, né? Porque a carga é tudo pontual, então é tranquilinho, né? Então, para calcular isso daí é relativamente simples. Tudo bem? Então, só lembrar dessa formulinha, né? A gente vai pegar a nossa estrutura hiperestática, transformar ela no sistema principal, analisar cada caso, tá bom? Vamos fazer isso aqui rapidinho, então, com esse exemplo aqui, né? Esse é um exemplo bem simplesinho, né? Eu pensei nele com carinho, tá? Então, aqui também a gente vai ter uma estrutura que ela vai ter apenas 1 grau, né? Então, é mais fácil de calcular. Aqui, ele falou que a gente vai ter um recalque vertical em A, tá? No valor de 1 centímetro. 1 centímetro é 0,01 metro, tá? Como tá para baixo, negativo. Tá? Igualzinho a gente fez ali na unidade passada. Tudo bem? Aqui é uma estrutura cuja a viga tem 4 metros e o pilar 2 metros de altura. Apoio A, apoio de terceiro gênero, apoio C, apoio de primeiro gênero, tá? Ele deu aqui pra gente, né, o módulo de elasticidade 2 vezes 10 à oitava e a inércia, né, 5,1 vezes 10 a menos 5, tá? Despreze os esforços axiais. Aqui ele tá falando pra gente desprezar, tá? Então, vamos nessa. Aqui, deixa eu ver como é que vai ficar o tamanho do exercício. Acho que eu vou fazer na próxima folha, para ter espaço. Deixa eu só deixar anotado aqui o recalque, né? Então, quando é deslocamento prescrito, né? Então, lembrando, né, pessoal, recalque, né, é a deformação do solo, tá? Então, recalques nos apoios. Lembrando, pessoal, que esses recalques em apoios, eles são estimados, tá? E quem te dá isso, geralmente, é o engenheiro geotécnico, ok? Quando a gente estimados, quando a gente tem projetos muito grandes, né? Você tem um engenheiro de fundações, você tem um engenheiro estrutural, né? Você tem um engenheiro aí para cada disciplina. Tudo bem? Para calcular eles, né? Vai ser o P barra vezes o deslocamento desejado. Ele tem que ser igual a menos, né? O somatório das reações dentro da minha estrutura virtual, né, vezes os respectivos, né? Recálculos aí,
Tá? Então essa aí é a formulinha que a gente viu. Ela é bem simples, né? E a gente vai usar esse exemplo aqui agora. Acho que é exemplo 8. Então, exemplo 8, ele quer que a gente determine os esforços solitantes internos, né? Da minha estrutura hiperestática, que estava naquela foto. Tá, ele quer, obviamente, os esforços solitantes internos, que é que a gente determine a estrutura. Aqui, né? Ela tem 2 metros, apoio de terceiro gênero. Aqui, 4 metros, apoio de segundo gênero. Ele falou que o apoio A, né? Vou botar aqui os nomes. Apoio A, ponto B, apoio C. O A aqui, ele tá descendo, né? Apenas vertical, né? No valor de menos 0,01 metro. Sempre procure, pessoal, botar todas as unidades, né? Conforme, tá? Então, a gente tem que sempre... Eu gosto de trabalhar sempre aqui na estrutura, tudo com quilonewton metro. E quem está trabalhando comigo no concreto, né? Eu gosto de trabalhar tudo com quilonewton centímetro, né, para compatibilizar com as tensões do concreto. Que aí tudo sai ó, direto, automático. Professor, eu não gosto de trabalhar com unidades. Se vira, porque a gente, como engenheiro, a gente só trabalha com isso, né? Tá. Aqui, pessoal, a primeira parte, né? É o Gzinho. O Gzinho aqui, ele é 1, né? Que é bem simples. Então, é uma vez hiperestática, né? Então, a gente está defasado em uma equação. Aqui, pessoal, para facilitar muito o exercício, como eu não fiz no outro exemplo passado, eu vou fazer a rótula, tá? Então, meu sistema principal adotado, vou botar uma rótula em B, ó, convenientemente em B. Que aí o exercício fica muito simples, tá? Então, esse aqui vai ser o meu sistema principal adotado. O que acontece, pessoal, quando a gente bota a rótula, o que que aparece? Aparece o hiperestático, né? E aqui, convenientemente, a gente vai chamar ele de 1. Tudo bem? E aqui a gente tem o recalque ali, vertical em A, menos 0,01. Tá aí o nosso sistema principal. Tudo bem? Aí, pessoal, a gente vai fazer a análise dos casos, né? A gente vai calcular o caso 0, né? E depois a gente vai determinar ali o caso 1. Aqui no caso, como a gente está trabalhando com deslocamento, né, no ponto B, o nosso ponto de interesse, né, pessoal, vai ser a deformação, né? Angular no ponto B, né, pessoal? Que eu vou chamar ele de nó1, tá? Para facilitar a visualização, gente, eu vou botar aqui o caso 0 para vocês verem, né? Como a estrutura só está descendo verticalmente, gente, isso aqui é muito uma roda para a gente, né? Acho que vai ficar mais fácil de observar aqui. Vou mostrar a estrutura deformada. Pronto. Todo mundo tá vendo aqui o deslocamento, ó? Deslocamento 0, 1. Pronto, ficou mais fácil de ver assim. Ué, professor, dá para determinar esse deslocamento por triângulo retângulo, né? Dá sim, tá? A gente tem essa distância aqui, o ρ. Dá para determinar ele basicamente com um triângulo retângulo, né? A gente tem aqui 4 metros, né? E aqui 2 metros, né? Mas vamos determinar pelas reações mesmo, né? Porque a gente vai precisar calcular de qualquer forma, né? A estrutura virtual. Então aqui vai ser o caso 0. Para determinar esse deslocamento θ0 de 1, a gente precisa calcular a estrutura virtual, né? Isso aqui seria a estrutura real. Essa aqui é a original, né? Importante. E aí eu vou calcular a estrutura virtual. Coincidentemente aqui, que nem todos os outros exercícios, né, de método das forças, a estrutura virtual, ela geralmente coincide com os casos 0 ou 1, né? Que vai ser o nosso caso 1. Coincidentemente coincide, né? Então, vou montar a estrutura. E aí o caso 0, né? Caso 1, pessoal, perdão, é só o x1 isolado. Vou botar aqui o x1 igual a 1. E aí eu calculo as reações dele, né? Calculando as reações dele, eu calculo os diagramas, né? Aí eu... O diagrama aqui a gente nem precisa calcular, né? Enfim. Mas a gente precisa para calcular o θ1 de 1, né? Aqui a gente vai ter, inclusive, o θ1 de 1. Mas vamos lá. Quem que a gente vai ter aqui, né, pessoal? Vamos pensar. Olhando para a direita, né, da minha rótula. Olhando para a direita. Né? A rótula está sendo empurrada para cá, nesse sentido, né? Então eu preciso jogar a estrutura para cá, né? O outro lado, né? Tem que compatibilizar. Então eu preciso de uma força para baixo. Tá? Então essa vai ser a reação.
Essa reação tem que ser quanto, né, professor? Igualzinho que a gente calculou nas aulas passadas, né? Tem que ser 1 dividido pelo braço de alavanca. De alavanca eles são 4, né? Então aqui é a carga, né? A reação aqui nesse ponto tem que ser 1/4. Se essa reação aqui é 1/4, a vertical desse lado também tem que ser 1/4, né? Para se equilibrar. Perfeito? Aí a gente vai ter duas situações aqui. A gente vai ter o momento no engaste, né? E aí a gente vai ter também a força, né? Horizontal. Como não tem força horizontal aqui, aqui, consequentemente, a força horizontal tem que ser zero. Ah, professor, se ela é zero, tem que aparecer um momento aqui, ó, para compatibilizar, né? De 1. Para compatibilizar com esse aqui. Pronto, já determinei todas as reações. E agora, né, pessoal, vamos determinar o diagrama aqui. Como ele pediu nesse exercício para a gente desprezar os esforços normais, eu só vou calcular aqui o diagrama do momento fletor. Esqueci da rótula. O diagrama do momento fletor. O olhinho por baixo, né? Então, o diagrama do momento fletor, positivo interno, negativo fora. Né? Aqui vai ser o ponto zero, 0. Aí 1/4 para baixo, né? Vai dar menos 1 aqui. E aqui, né, constante 1 até o final. Bem facinho. Pronto, né, pessoal? Agora eu tenho as reações, tenho os diagramas. Eu consigo calcular tanto o θ 0 de 1 quanto o θ 1 de 1. Vamos fazer cada um aqui? Então, o θ 0 de 1, eu posso calcular aqui, inclusive, por geometria, mas eu vou calcular aqui como o normal, né? Menos o somatório das forças, né? Das reações verticais, vezes os respectivos deslocamentos. Como só tem um único deslocamento, né? Para baixo na vertical, eu vou botar aqui menos 0,01. E qual que é a reação dele? 1/4 para cima, né? Então, 1/4. Então, isso aqui vai me dar 0,00025, né? Ah, tá, beleza, acertei. Então, isso aqui vai dar menos, né? 2,5, opa, tem um menos ali fora, né? Então, menos, esse aqui é negativo, né? Então, vai ser menos, menos ele. Pronto, mais. Então, 2,5 vezes 10 a menos 3 radiano. Bem facinho. Professor, como que você conseguiria calcular por geometria aqui, né? Bem simples, né? Aqui são 2 metros, aqui são 4 metros, né? E esse ângulo aqui seria quem, né? Transfira esse 2 para cá, né? Esse 2 não, perdão, aqui é 0,01. Tá aí, né? Então aqui, ó, tangente, né? Tangente de 0,01. Tangente do ângulo, né? Vai ser igual a 0,01 dividido por 4, né? Pronto, aqui dá 2,5 vezes 10 a menos 3. Exatamente assim, tá? Então o ângulo ali dá para tirar dessa forma bem fácil. Então por isso, né, a rótula facilita muito. E agora, né, o deslocamento 1 de 1, ele vai ser quem, né? Via PTV, né, pessoal? Ele vai ser 1 sobre I. E a área dos gráficos, né? A área do gráfico do caso 1 é ele mesmo, né? Então ele duas vezes, né? Então a gente vai ter aqui triângulo, triângulo e retângulo, retângulo. Retângulo, retângulo. O L vai ser igual a 2, aqui é 2 metros, e aqui é 4 metros. Mais um triângulo, vezes um triângulo. E o L aqui é igual a 4. A gente já viu, né? A área desse daqui, né? É L, M, M barra, né? E esse aqui na tabela Kurt, né? É 1/3 de L, M, M barra. Bem facinho. Como aqui a gente não está considerando os esforços axiais, né? Aí a gente basicamente determina dessa forma. 1 sobre I. O primeiro, né, vai dar menos 1 em todo mundo, né? Então aqui vão ser 2 metros. Mais o próximo, né? 1/3 de L é 4. Vezes menos 1 vezes menos 1. Vai dar 1. Então vai ser 4/3. 4/3 daqui vai dar 6 mais 4, né? 10 terços, né? Então 10 terços de I. Prontinho. Bem tranquilo, né? E agora a gente só substitui os valores para deixar em radiano também.
Aqui vai ficar 3. Módulo de elasticidade, né? 2 vezes 10 oitavo, né? Que ele deu. A inércia, se não me engano, ele deu 5,1, né? Vezes 10 a menos 5, eu acho. Deixa eu ver aqui no exercício. A gente não anotou essas informações, né? 2 vezes 10 oitavo, beleza. 2 vezes 10 oitavo. E o outro 5,1. Vezes 10 a menos 5. Beleza. Beleza, beleza. Isso aqui, pessoal, se você jogar na calculadora, né, vai te dar 3,267 vezes 10 a menos 4 radiano. Pronto, né? Aí, como a gente viu ali, né, anteriormente, a gente vai ter esse deslocamento, né? Esse deslocamento e esse, né? Os dois somados, né, tem que zerar, né? Um de B ali. Então, o último, né? Acho que o último item, acho que vai ter 3 aqui. Equação de compatibilidade, né? A gente vai ter o θ 0 de 1 mais o x1 vezes o θ 1 de 1 igual a 0, né? Então, a gente vai ter aqui que o x1 vai ser igual a menos θ 0 de 1 dividido por θ 1 de 1. Bem tranquilo também, pessoal. O x1, então, vai ser igual a quanto? Menos θ de 0 de 1, então menos θ 0 de 1, a gente calculou, deu 2,5 vezes 10 a menos 3. E o θ 1 de 1, ele deu 3,265 vezes 10 a menos 4. Então, x1 aqui, jogando na calculadora, pessoal, vai te dar menos 7,65 quilonewton-metro. Tá? Aí, para calcular os diagramas, pessoal, a mesma coisa, né? A gente utiliza o princípio da sobreposição, né? Então, o esforço, né, em qualquer ponto, ele vai ser o esforço do caso 0 mais o esforço do caso 1 vezes o x1. Tá? Eu vou calcular aqui as reações da estrutura e, por último, o diagrama de momentos, tá? Então, a minha estrutura está assim, né? Aqui eu só vou desenhar o diagrama de momento fletor, porque não precisa, né? Se é positivo, negativo. Vamos calcular as reações. Né? Aí eu vejo as reações lá na minha estrutura virtual, né? Porque a estrutura do caso zero, a gente não tem reação, né? No caso zero ali, não, é uma estrutura isostática, né? Não tem reação. Que só sobrou essa aqui, 1/4, né? 1/4 e 1, né? Então o momento vai ser 1 vezes x1, que vai dar 7, né? E aí é 1/4, né? 7 vezes 1/4. Então calculando aqui, 7,65 dividido por 4 vai dar 1,91. É fácil. E deu negativo, né? Então tá para baixo. Então aqui estava para cima, né? 1/4 para cima e aqui vai estar 1/4 para baixo. Então 1/4 vezes isso vai dar 1,92, né? Aproximadamente. Aqui vai dar 1,92. E o outro momento estava nesse sentido, como dá negativo, vai estar ao contrário. Então vai estar para cá, então ele vai estar para cá. 7,65. Prontinho. Aí os diagramas aqui, pessoal, são bem simples, né? Quem que a gente tem aqui? Diagrama do momento fletor, né? Vai ser 1,92 vezes 4, né? Então, como tá girando desse lado, é positiva, né? Então, aqui no ponto vai ser 0. Para cá ele vai ser 1,91 vezes 4, que vai dar 7. 7,65, né? Aqui transfere o momento integral, né? E aí ele vem constante para cá, né? 7,65 constante. Pronto. Positivo para lá, tá certo. Positivo, positivo. Tá aí, pessoal. Esse aqui é o diagrama do momento fletor. Tá? Se eu quisesse calcular o efeito, o esforço axial, né? Ele teria positivo, seria tração, né? Tração para cá, né? O diagrama do esforço normal, né? E o cortante seria basicamente puxa, né? Então cai uma, né? Então vem constante aqui e sobe. Diagrama do esforço cortante. Basicamente é isso. Com isso aqui, pessoal, a gente finaliza esses dois exercícios, né?
Na aula que vem a gente vai fazer um exercício que vai ser bem mais complicado que esse, bem mais complicado. Por quê, professor? Porque aí a gente vai considerar uma estrutura, primeiro, de grau maior, segundo, a gente vai analisar os efeitos de carga também, né? Carga estática. Que aqui a gente só avaliou, né, os efeitos aí de esforço provocado por ou recalque ou efeito térmico, né? Professor, nesses casos, como que a gente faz, né? Isso é importante para concluir a aula. Quando nós estivermos atuando os dois esforços juntos, pessoal, a gente faz a sobreposição desses efeitos, tá? Então, quando você estiver calculando a influência de vários efeitos juntos, o conjunto total da estrutura, ela vai ser basicamente a somatório, né? Então, você vai ter um efeito separado, você vai ter outro efeito separado, o somatório dos dois, né, vai te dar o efeito total. Como a gente sempre trabalha, né, numa escala hipoteticamente, né, linear elástica, a gente tem que o princípio da sobreposição, ele é válido, né? Então, eu só somo eles separadamente, é o que a gente vai fazer na aula passada, tá? O que a gente vai fazer na aula futura, né, próxima aula nossa, tá bom? Era isso que eu queria mostrar para vocês hoje, pessoal. Se eu não me engano, não vai ter nenhum trabalho para vocês hoje. Deixa eu ver aqui. Não, vai ter um trabalho só na próxima aula, tá? Na aula que vem eu vou fazer o exemplo 6, tá? Que é uma viga aí hiperestática, só que uma viga aí que vai ter tanto o efeito térmico quanto o recalque de apoio, tá? E aí a gente vai fazer um outro exemplo 7 e finalmente eu vou fazer o exemplo 10 com vocês, tá? Quer dizer, o trabalho 10 vai ser com vocês. Acelera os que estão atrasados. Como assim, Leonardo? Não te entendi. Tá. E aqui, pessoal, o F2 desse exemplo, ele é um pouquinho chatinho porque eu tenho que estimar aqui algumas coisas, né? Como assim, professor? Ele deu uma inércia de 5,1. Deixa eu ver aqui. A inércia aqui da peça, eu tenho que estimar uma área muito doida, não vai dar preciso, não. A inércia aqui, ó, se a gente supor que é uma seção retangular, né? 5,1 vezes 10 a menos 5 metros. Vamos supor que é uma seção retangular, base vezes altura, e a base é 0,1 metro. Eu quero saber a altura, né? Então, a inércia vai ser igual a base vezes a altura dividido por 3 vezes 12. Então, uma altura aqui compatível vai ser igual a inércia vezes 12 dividido pela base. Isso aqui é a raiz da terceira. A inércia é 5,1 vezes 10 a menos 5 vezes 12, né? Dividido pela base, que eu chutei aqui 0,1. Então, isso aqui tudo elevado a 1/3. Deixa eu chutar aqui alguma coisa pra gente ver se bate. 5,1 vezes 10 elevado a menos 5 vezes 12 dividido por 0,1. Isso aqui tudo elevado a 1 dividido por 3. Então, como se a gente tivesse uma altura aqui de 0,183, aproximadamente, né? Vamos ver se eu jogo no F2 agora essas informações, para ver se bate. Os deveres, você tá falando, Leonardo? Os deveres tem que fazer sim, né? Tipo, o quanto antes, porque daqui a pouco, pessoal, a teoria, igual ao concreto, né? Ela começa a acumular, viu, gente? Não deixa acumular não, senão vai ser sentença de morte, cara. Começa a acumular, vocês vão começar a sentir muita dificuldade, né? E aí os exercícios daqui pra diante, eles só ficam mais pesados, tá, gente? Então, com carinho, né? Procura fazer o quanto antes. Se eu não me engano, esse tutor tem 2 por 4, né? 1, 2, 3, 4. Beleza. Esse apoio aqui é um apoio de terceiro gênero. Esse aqui é um apoio de primeiro gênero, né, que a gente fez. Tá, eu acho que é isso. Uhum. A seção transversal, ele deu uma slash... Deixa eu ver aqui o módulo de elasticidade. 2 vezes 10 oitavo. E né, 5,1. Tá, tem que chutar esses valores. Deixa eu botar aqui um 2 vezes 10 oitavo. Botar aqui concreto mesmo. Deixar concreto mesmo. Então 2 vezes 10 oitavo vai ser 2,00. 2 vezes 10 oitavo. 9
aplicar todo mundo. A inércia, o inércia que a gente falou, ele tem que ser 0,1, então 100 milímetros. Deixa eu botar aqui. 200, né? Vou fazer um novo. A gente calcula a inércia de 1 por 183. Então, retangular, 100 por 183. Então, a altura 183 e o B vai dar 100. Beleza. Então, a inércia ó, é um pouquinho mais alta, né? 5,1 vezes 10 a sétima aí. Então, metro, 0 tá certinho, tá? Aplica todo mundo. E aqui a gente teve só um recalque, né? Eu já mostrei para vocês como botar o recalque, né, no F2. Seleciono. Prescribed Displacement, aqui. A gente vai botar aqui, ó, ele deu um recalque de 1 centímetro ou 2, deixa eu ver aqui. Recalque de 1 centímetro, né? 1 centímetro são 10 milímetros, então menos 10 milímetros. Tá? Eu aplico. Beleza, 10 milímetros aí, salva, né? Vamos ver aqui o deslocamento, ó. Então deu um pouco parecido, não deu perfeito por causa da inércia, né, que eu falei para vocês. A nossa inércia deu um pouquinho maior, né? Então o nosso deslocamento deu um pouquinho... os nossos forças internas deram um pouquinho maiores, né? Se a gente ver aqui, o nosso força interno ele deu 7,65, né? Com uma inércia maior, aqui deu 7,7, tá? Então só para mostrar para vocês que bateu em cima, né? Então é isso, pessoal. Aqui o esforço cortante também, que a gente trabalhou, né? O normal também, ele é exatamente como a gente determinou. Tá? Espero que vocês tenham gostado, né, pessoal? Bate, né? Obviamente, né? Mecânica é assim, né? Não tem como sair. O método das forças, como eu falei com vocês, ele vai ser um método bem interessante, bem inteligente, né? Para estruturas aí de menor grau, ele sempre é a resposta mais rápida. Que a gente pega a tabela Kurt e faz tudo rapidinho. Tá? Vocês vão ver que, como a gente tem falado, né? Quanto mais graus a gente bota e mais efeitos a gente bota, né? A gente tem que quantificar cada efeito isoladamente e somar, né? Isso demora muito. Então, o método das forças, nesse sentido, ele não vai ser tão eficiente para a gente, tá? Com isso, pessoal, a gente encerra a aula de hoje. Não vai ter dever de casa. Por favor, façam os deveres de casa que vocês estão atrasados. Sim, e é isso, pessoal. Bom final de semana a todo mundo, né? Descansem um pouco, estudem também um pouquinho. A gente se vê na quinta-feira, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, eu vou ficar aqui uns 5 minutinhos. Se não, pessoal, um abração a todos. Vou interromper aqui a gravação. Falou.